Boa noite, Boa noite, Fabiana. tudo bom? Tudo. E aí, como é que foi a semana? Ganhou dinheiro, não? Ei, ganhei um loss da semana de -17, tá bom? Tá ótimo. É, Tá tava com ótimo. aqueles loss gigantesco. É, teve algum dia que conseguiu sair no 0 a 0? No primeiro dia, na verdade eu fiz dinheiro no primeiro dia, né? Mas daí eu achei que ia para o segundo alvo, né? E Aham. aí acabei ficando com 17 positivo, R$ 17, né? Aí no segundo eu peguei 1.000 pontos, que eu falei para você, né? Uhum. Daí na quarta, agora eu tenho que ver aqui o gráfico, que senão eu não vou lembrar se é. Mas eu acho que é quarta, daí ele rompeu aquele topo, aí eu achei que ia pagar aquele gap, e daí foi, né? Acabou descendo tudo. E aí na sexta também comprei, mas também daí ficou um loss de R$ 20, bem pouquinho assim, sabe? Aham. Por causa que eu tô usando agora os stop, né? Tá. E você tá fazendo assim, por exemplo, a expansão certinho? Tô, Ah, tô, vou buscar tô. ali. Tá. É, eu tô treinando bastante o teu operacional, sabe? Uhum. Só que nem como que foi? Na segunda, eu acho que, não sei, ali no dia, deixa eu ver aqui, na, deixa eu pegar aqui pelo meu telefone aqui. Eu acho que deixa eu ver que dia que a gente começou aqui, segunda-feira, foi dia 17. Foi dia Bem aqui, ó. 17. Dia 17, ele andou pouco, né? O mercado andou pouco. Então, mas mesmo andando pouco, se eu, tipo assim, se eu tivesse esperado, tipo, ficou no primeiro ali, no primeiro alvo, entendeu? Uhum, É, se eu tivesse ficado no primeiro, não tivesse esperado o segundo, eu tinha ficado no game, sabe? uhum, Então daí na segunda, 17, né? aham, É. Daí na terça, que ele abriu com aquele gap. deu Aí gap. mas só que eu peguei 1.000 pontos na descida. Peguei 1.000 pontos na descida Uhum, com o teu operacional, sabe? aham. Daí na Você quarta só não saiu, né? eu saí. Aham. Tá, Eu fiz os 1.000 pontos, daí saí, sabe? tá. Esperei acho que 11 horas ali e saí, sabe? É que é muita coisa, né? Não dá para ficar segurando mais tempo. Ele nem tinha chegado a pagar ali, acho que o gap, e eu saí Aham, antes, sabe? tá. Daí na quarta, que abriu aquele gap, né? Esse gap aqui do dia 19, né? Aham, Deixa eu ver aqui. Dia 19, e aí, que nem eu falei pra você, foi muito, tipo assim, muita bobeira. Eu achei que ia pagar, mas não deu indício nenhum de compra, né? Eu é. comprei ele, e daí, né, acabou descendo e tal. Aqui, né? Aham, aham. Só que não deu indícios nenhum de compra, né? Então, Tipo, na. aqui você, aqui, ali você só poderia comprar se ele rompesse essa região aqui, ó, Uhum, né? Se fechou uma vela rompida aqui em cima, aí era a hora de comprar. Não adianta querer comprar antes para pegar mais pontos, que você acaba uhum. levando stop, né? E Não, e acho, tava na cara que era venda, né? é, e aí o que que rola? Esse dia é um dia que eu nem opero, eu não faço Uhum, nada, sabe? Esse dia é um dia que eu nem opero. Quando ele não, quando ele não vai fechar o gap, eu prefiro não operar, por quê? É você brigar com 90% de chance do fechamento, né? uhum. É 90% contra 10% dele ter feito isso.
Uhum. Então, não, se ele não encerrasse em cima aqui, ó, eu não opero no dia. É aquela palavrinha, né? Que não operar também é operar. Sim. Também é ganhar, né? É porque é assim, antes de ganhar dinheiro, tem aquela regrinha assim, que você tem que pensar em proteger o que você já tem. Então, no mercado Uhum. financeiro, você não pode esquecer que tem a regra assim, que antes de eu pensar em ganhar dinheiro, eu tenho que pensar em proteção também, Uhum. né? Uhum. E aí, no nosso plano, no nosso método operacional, qual que seria a regra assim de proteção do meu dinheiro? 90% a chance maior é de fechar, então assim, quanto não romper em cima, eu não faço nada. Então é um dia que eu não fiz nada, não faria Uhum. nada, entendeu? E Uhum. mesmo porque, olha que interessante, não andou quase nada. Você Uhum. iria arriscar uma venda por pouca coisa, por pouco dinheiro se colocando em risco, entendeu? Uhum. Porque aqui é dentro do dia 19, ó, Uhum. né? Você se arrisca. Ou, ou se, por exemplo, assim, rompeu ali, né, para uma venda e esperasse um único alvo, né, Emerson? Não esperasse um segundo, né? Se você buscasse vamos supor, né? Ah, já que rompeu embaixo, vou entrar. Mas não compensa, tá? Uhum. A chance de dar errado isso, ela é grande demais, muito grande. Entendi, Porque, entendi. assim, o que que eu te digo? Ó, se você rompeu, fechou rompido, entrei aqui. Ó, ele pagava. Só que a chance de dar errado era muito grande. Entende? Uhum. É você brigar assim com 90 homens contra 10. É isso. Uhum. Então, por isso que eu prefiro não fazer, sabe? Eu preferia assim, eu teria expandido o canal para baixo e ficaria assim com o canal prontinho, ficaria prontinho, aguardando o rompimento lá em cima. Se não rompeu, eu ficava o dia inteiro olhando isso aqui até eu cansar, até umas 11 horas, 11h30, meio-dia. Eu tenho uma regra na B3, das 9 ao meio-dia. Passou do Uhum. meio-dia, eu não quero mais nem saber que pintou a zebra mais, entendeu? Então, esse Raras vezes que dia, anda, né? então você tem um desenho. O que que acontece assim no mercado, sabe? Existem várias formas difíceis de ganhar dinheiro, tá? Tem bastante jeito de ganhar dinheiro com isso daqui. Uhum. E a maioria é difícil. Esse operacional é a forma mais simplificada que existe, porque assim, eu junto nele todo o conhecimento que eu tenho de médias móveis, de suporte, de resistência, de linha de tênis. Eu uso todo o conhecimento e que se encaixou dentro disso daqui, ó. Se Uhum. encaixou dentro disso. Então, esse é um desenho que, assim, uns 2 anos estudando, 2 anos estudando, vai fazer, ser bem sincero, janeiro de 2021, que eu peguei bem pesado mesmo, assim, em estudo, tá? Falando Uhum. assim, comecei a estudar sem dó o mini índice. Então, janeiro de 2021, a gente tem 2 anos e agora mês 4, 2 anos e 4 meses, sabe? Uhum. Estudando a mesma situação, sem mudar nada. Por quê? Um belo dia, eu comprei um curso, uma época. Uhum. E depois desse curso, nesse curso eu determinei assim, cara, não dá para mim. Nesse time que ensinava e tal, eu falei, isso não dá para mim. E eu, naquela correria, naquela loucura, depois de um bom tempo, a minha mente falando comigo mesmo, cara, testa isso em M5 de tal forma, testa isso em M5 de tal forma. E Uhum. aí eu peguei e depois de muito tempo, eu resolvi escutar aquela coisa que ficava na minha cabeça. Sentei na frente do gráfico e fui estudar. E não é que o negócio dava certo. Uhum.
Então, juntando tudo isso que eu ensino de suporte, resistência, linha de tendência, esse trem aqui é muito assertivo, tá? É Uhum. muito, tem muitas formas de ganhar dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro no mercado da forma mais difícil possível e complicada. Então, essa é a forma mais simples que eu achei de você começar, é um passo a passo para você assim, eu estou ganhando dinheiro, respirei. Agora eu estou Uhum. ganhando dinheiro aqui. Agora eu posso respirar e procurar um encaixe para mim, porque não é Uhum. proibido, tá? Todo mundo faz isso, ninguém opera igual a ninguém, todo mundo faz Uhum. isso. Então, o que a gente tenta fazer aqui é só assim, aquele respiro para vocês. Ó, ai, estou ganhando dinheiro, tá dando certo. Agora, depois de um tempo, você primeiro descansa a mente, ganha um dinheiro, descansa a mente, depois você começa a encaixar ali do seu jeito alguma coisa, entendeu? Uhum. Não é Uhum. proibido fazer isso, deve, tá? Porque com Uhum. certeza cada um de vocês vai encontrar um jeito de ganhar dinheiro diferente do que eu faço. O aluno que Uhum. mais faz dinheiro hoje, ele usa o que a mais? Ele usa uns volumes diferentes e hoje em dia, mas isso depois que ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a implementar uns volumes, ele começou a implementar médias móveis e ainda usa suporte e resistência, linha de tendência, Uhum. e consegue, entendeu? Encaixar umas coisas básicas dentro do básico que ele já conseguia ganhar. Então, teu Uhum. cérebro é normal, teu cérebro ele vai te direcionar para aquilo que se encaixa melhor para você, entende? Uhum. Você só não pode deixar ele te enganar agora. Você tem que pegar um encaixe. Pum, peraí, agora tá encaixando, tô respirando. Aí aos poucos você vai implementando aquilo que se encaixa bem para você. É diferente você, quando você já está ganhando dinheiro, você testar algumas coisas, entendeu? Uhum. Agora, se É, você você não acredita muito, né? entende? É diferente de quando você já está tendo resultado, você começar não em conta real encaixar, mas tipo no estudo. E se eu começasse a fazer isso? Eu sempre faço Uhum. isso, tá? Quando eu tenho um Uhum. estalo assim, pô, isso aqui pode dar certo. Aí eu começo a estudar, mas não em conta real. Eu começo a encaixar para ver e fazer estudo de histórico. Pô, aí eu volto histórico e vou fazendo e vou estudando, 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 para ver a assertividade se eu tivesse utilizando aquilo, entende? E continuo Uhum. operando normal. E vou vendo se eu usasse aquilo, se aquilo daria certo. Então, eu só posso ensinar algo para vocês quando eu tenho total certeza de que aquilo dá muito certo, né? E eu só Uhum. posso utilizar ele também se eu estudei bastante e tenho certeza que, pô, encaixa, dá certo. Não é 100% assertivo, porque nada é, mas fecha positivo, então pode ser usado, entendeu? Uhum. Então, Entendi. assim, para clarear mais, clarear melhor a cabeça, né? Uhum. A gente faz uma. Ó, vamos voltar aqui. Aqui a gente já falou, eu não faria nada no Uhum. dia 19, porque eu ficaria aguardando romper essa região da seta. Eu não faria nada enquanto ele não rompesse. Tem umas coisas básicas, que eu vou fazer um desenho daqui a pouco, e só para a gente meio que fixar na cabeça os resultados, as coisas. E Uhum. aqui dia 20 foi quinta-feira, né? Porque Uhum. sexta foi feriado, não abriu. Então, dia 20 foi quinta-feira. Dia 20 foi stop para mim. Por que que foi stop? Uhum. Porque o mercado abriu lá embaixo, eu falei, nossa, se ele cair, eu vou comprar porque ele vai corrigir o gap. Mas não, reverteu, ó, deixou um pavio. O que isso aqui já é sinal de compra para mim, deu uma vela de abertura de impulso. Quando essa vela encerrou aqui, eu falei, desandou, vai subir, e aí eu compro. Uhum. E aí o trem É. lá e pum, levou o stop, Uhum. tá? Então, É, eu na quinta eu comprei também. é normal. Aqui, Uhum. aqui foi padrão de compra na nossa estratégia, foi Uhum. padrão de compra.
E aí, ó, eu, né, normalmente, no mínimo, eu gosto de buscar, assim, 1,5 nível, né? Então, O, é isso que eu ia te perguntar. Pela vela, primeira vela, se eu pegasse o pavio, era uma vela muito grande, né? era muito grande, pode ver que eu não É. peguei, ó. Uhum, Eu usei o corpo. Quando dá uma vela uhum, grande assim, eu uso só o corpo dela. E uhum. quando é muito grande, eu não faço expansão de canal. Aí eu uso, vamos supor que ela fosse inteira desse tamanho. Eu usava sem expansão de canal, eu usava só isso aqui, ó. Mas no mini índice, você calcula mais ou menos quantos pontos daí? Não, eu não O uso. que que você considera daí quanto é uma vela muito grande? Não, eu vou pelo olho, eu Ah, entendi. não vou pelo ponto. Se der um corpinho bacana, eu uso o corpo dela. Uhum, Mas assim, cuida, que se der muito pequena, é bom usar pavio a pavio. Você tem que dar um canal bom aos olhos. E, por exemplo, o canal bom é isso aqui, ó. Já até assim, no limite de tamanho, uhum, né? Mas, no mínimo, o corpo de vela tem que ser usado. Não tem jeito, tá? uhum, No mínimo. Mas, por exemplo, se dá uma vela desse tamanho aqui, igual a segunda, ó. Eu não vou usar só o corpo dessa vela, porque vai dar stop. Ó, não tem como, né? uhum, Mas se eu usar a pavio dela, ó como muda. Opa, sim, aqui já dá um canal. sim. Então, só fica esperta com isso. Eu não determinei questão de pontos assim, não, porque é mais, é o que me deixa confortável. Uhum, Se me deixa confortável, é o que eu vou fazer, entendeu? Um uhum, exemplo aqui é essa vela aqui, ó. Ah, o corpo dela. Se eu for usar o corpo dessa vela aqui, pô, dá um canalzinho meio michuruco, né? Então, às vezes, o que que eu faço? Eu uso a base dela. Às vezes eu faço isso também. Eu uso a base e o pavio de cima. Ó, deu um canal bacana. Você pode uhum, fazer isso também, tá? Ó, deu um canalzinho, pô, dá para trabalhar. Às vezes uhum, eu uso a base, quando para não ficar tão grande, né? Um estoque tão. E aí eu expando, ó, faço a expansão, dá um canal bonito, ó. Entende? Dá um canal legal, uhum, né? Então, sim. às vezes eu uso a base. Por quê? Base de vela de alta é suporte, tá? Base de vela de alta é suporte. Qualquer vela de alta, principalmente quando é a primeira, ó, isso aqui é um suporte. Uhum, Isso se torna uma ferramenta absurda, essa base aqui, ó. Quando rompe ela, se torna uma ferramenta absurda. Ele é pesado para romper a base de uma vela de abertura, assim. Por isso que a uhum, gente usa que quando rompe já era, entendeu? uhum, Só que dia volátil, na verdade, já era fato que quinta-feira poderia ser um dia volátil, né? E vamos ser bem sinceros, coisa que você tem que ficar esperto. Quem ganha dinheiro de verdade no mercado, ele nunca opera assim 100% das vezes o último dia da semana. Por isso que acontece essa lateralização, entendeu? uhum. Quem ganhou dinheiro segunda, terça e quarta estava no avião ou dentro do carro viajando para algum lugar na quinta-feira já para passar o feriado. Você tem que sempre lembrar disso. É, E, né? e aí fica os bobão operando aqui, enquanto Uhum, os peixes grandes estão fora, aí por isso que gera volatilidade, gera lateralização. E lateralização é stop. Se comprar, vai dar stop, se vender, vai dar stop. Então, sempre tem que ter isso na cabeça. Se eu tivesse grana hoje, até isso tem que pensar, né? Se eu tivesse grana hoje, eu estaria aqui operando? Não, eu estaria no meu carro, em direção à praia, estaria dentro de um avião, indo para tal lugar. Então, é arriscado. Você já começa o dia sim. sabendo que é arriscado, né? E então, assim, só para a gente fixar para você ter, para se ter mais respostas, né? Uhum, Só para se ter mais respostas da estratégia, o que que a gente poderia fixar para você começar a pegar a manha da estratégia? Usar um nível.
não busca dois, busca um para no Uhum. começo. A gente poderia fazer assim um mês, assim, sabe? Uhum. Não busca dois, busca um. Aí, Uhum. olha só, deu certo. Vamos começar buscando um e-mail agora. Uhum. Aí depois de um e-mail, a gente começa para o dois. Então, acho que a gente poderia começar assim, Uhum. buscando um. Bateu um, não opera mais. Sair e acabou, respeitar, entendeu? Uhum. Então, você já começa. E outra, sempre é interessante você ter isso bem desenhado e bem escrito, né? É, Uhum. como se fosse um diário, né? É, é uma uma meta diária. Qual que é a meta diária? O que eu vou fazer nessa meta diária? Então, na verdade, Emerson, o meu seria 500 pontos, R$ 100. Daí, Uhum. calculando mais ou menos dentro da tua estratégia, sim, dá mais ou menos isso, entendeu? Aham. É, é, Buscando dois níveis dá isso, né? porque, então, tinha que ver a pontuação mais ou menos de cada vela, porque daí, né, Uhum. multiplicar por dois, mas eu acho que ainda um nível dá quase 500 pontos. Tá. É 400 a 500 na média. Isso, de 400 a 500 pontos, Ma- exatamente. Mas eu gosto sempre de facilitar. Meta diária, um nível, um nível de take profit, certo? Por exemplo, pode ser que me dê R$ 80, mas Pode ser eu que te dê saí. isso. Que se dane. A Uhum, meta é um nível. Se te der 80, se te der 100, se te der... uhum, A meta é um nível, a meta diária. E não importa que às uhum, vezes o stop, você busca R$ 80 para um stop de 100, de 130, não importa. Porque o que uhum, importa para a gente, se você seguir a risca a regra, vai ser assertivo. A uhum, assertividade é maior do que o stop. Então, não tem problema aquele dia que o stop acaba sendo maior um pouquinho, um pouco do que o take profit. Não tem problema. Às uhum, vezes a vela encerra muito abaixo da região, por exemplo, ela encerra muito abaixo do canal e acaba que o stop fica um pouco maior do que o nível um de take, uhum, tá? Mas, uhum, por exemplo, você vai posicionar o teu, você vai posicionar a tua entrada. Eu não lembro se eu falei isso. Você vai posicionar a tua meta a partir da linha de entrada, tá? uhum, É a partir da linha de entrada. uhum, Se você entrou nessa vela que já encerrou rompida, que poderia, o teu take profit começa a partir dali. Você uhum, vai expandir o canal. uhum, Esse é o desenho, só para a gente cumprir a meta. Por exemplo, ó, aqui é meu canal, certo? uhum, Aqui dá um nível de canal. Entrei aqui, eu cliquei e dei entrada aqui. Começa a contar a partir daí. Se eu não entrei ali, eu esperei essa segunda vela. Começa a contar a partir daqui, um nível. uhum, Mas, ó, fechou um pedacinho abaixo do canal, vai embora. Já era, né? Pode tocar o pau que vai. E aqui, como é gap, eu teria entrado aqui já, para ser bem sincero, aqui ou aqui, entendeu? uhum, Que é o que que a gente busca, a regra, né? Mercado, ele lembra que a gente sempre comentou que ele se repete uhum, e que ele segue alguns padrões. Mercado, quando a gente fala de mercado, ele repete muitas coisas e segue alguns padrões. E regra número um, prestar atenção no gap, respeitar o fechamento do gap, tá? Tem, uhum, tem que respeitar o fechamento desse gap.
Então, isso você tem que prestar atenção. Então, sabendo disso, jamais você poderia comprar, jamais você poderia comprar ali, entende? Só que nesse dia foi o dia que eu peguei 1.000 pontos. Caiu Que bem. nem, eu acho que no rompimento na sexta ou sétima vela eu já vendi ele, sabe? Você vendeu antes já confiando no Aham. fechamento. Eu faria isso também. Eu acho que foi na Uhum. sétima vela, eu É, acho. eu normalmente, ou eu entro aqui, ó, eu teria entrado aqui, provavelmente. Aí eu pego o meu stop e coloco lá fora. Uhum. Eu faço assim já. Não pode deixar de posicionar stop. Posiciono meu stop lá fora. Aí o que a gente pode meio que criar uma regrinha. Ah, entrei antecipado ali, beleza. Esquece aquela entrada, pega essa vela que encerrou fora e coloca ela como tua meta, um nível. Uhum. E Uhum. começa a buscar um nível. Vamos fazer isso um mês assim certinho. Até o final do mês que vem, um nível. Até final do mês que vem. Começando Uhum. de agora até final do mês que vem. Não busca dois, busca um. Por quê? Tua meta é o quê? Consistência. Você precisa ser consistente, né? Uhum. E para chegar à consistência é a paciência, e paciência é ver que você podia ganhar mais, mas você saiu dentro da meta. É controle emocional e psicológico. Uhum. Então você precisa ver que você tem a possibilidade de ganhar dois níveis, mas a meta diária é um nível de take profit. O stop não precisa nem escrever, né? Uhum. Eu montei o canal, cliquei a operação, eu já tenho que puxar meu stop para lá. Você colocou seu stop automático na corretora. Se o automático cai aqui, você vai levar ele para o técnico, que é aqui. Uhum. Se ele cair lá em cima, você vai trazer ele para cá. Uhum. A regra é essa, tá? Se ele cair lá em cima, Uhum. você vai trazer. Ah, mas o meu stop é de tantos pontos, é de valor de 500, não interessa. O stop ele tem que estar fora da caixa aqui, ó. Essa é a região do stop. Caiu lá em cima, traz para cá. Caiu no meio, traz para cá. Aqui é o ponto dele. Isso é gerenciamento, né? Uhum. Então, como que a gente chama essas regiões aqui? Essa primeira vela, essa primeira vela, a gente chama ela, quando a gente marca o canal, a gente chama ela de, deixa eu anotar aqui. Essa região aqui, não preciso escrever. Essa região aqui, a gente chama ela de zona canal de referência, tá? Uhum. A gente chama de canal de referência. Essa zona da primeira vela a gente chama de canal de referência. E essa zona aqui a gente chama de zona neutra, para facilitar o teu entendimento, Uhum. tá? Então, canal de referência é a primeira vela que você marca, que é a Uhum. referência. E a zona neutra é a zona que você expande. É a zona que você expande, tá? E quando a gente fala que você já tem um plano, eu tenho o canal de referência. Expandir, eu tenho a zona neutra. Se eu estou esperando uma compra, ó, porque aqui tem um gap, né? Então, estou esperando uma venda. Se eu estou esperando uma venda, se eu estou ali esperando uma venda, eu já posso montar meu canal para cima, para quê? Para facilitar a agilidade do stop. Eu já Uhum. saber onde eu vou, então eu já tenho tudo desenhado, ó. Zona neutra é a zona que nada aconteceu ainda, entendeu? Uhum. E essa zona aqui é a zona da primeira vela. A zona neutra é a zona que nada aconteceu. O canal de referência é a zona que já aconteceu. Então a Uhum. gente usa esse nome, entendeu?
para criar Uhum. a referência e criar a parte neutra que a gente meio que imagina o que vai acontecer. O mercado ele deu esse impulsozinho para enganar, mas dificilmente ele rompe zona neutra. Quando você expande assim, ó, você vai vendo ao longo dos dias que quando você expande uma zona neutra, dificilmente o mercado rompe. Ele Uhum. tenta, às vezes, dá um paviozinho ali e vai e cai, vai lá e fecha o gap, entendeu? Uhum. Até, assim, uma meta, né? É o encerramento do gap aqui, ó. É, eu acho que naquele dia eu saí aí, eu acho. É, Aham. você pode até, assim, com muito cuidado, já com o dedo no encerrar e fechar ali, Uhum. às vezes segurar, assim, o inteiro, né? Um nível inteiro do canal. Entrei aqui, ó, vou segurar até essa região aqui para ver. Vou segurar até aqui, mas com o dedo pronto para sair fora ali. Não vou pagar para ver, né? Então, Uhum. às vezes eu faço isso. Então, a gente pode deixar uma meta ali para você de um nível, para você ir pegando, e mesmo porque você buscar um nível é um teste de autocontrole, sabe? Nossa, pra mim é total. Nossa. E é o que precisa, Uhum. é o que a É gente aquilo precisa que trabalhar, entende? Precisa você não tem trabalhar. noção. Porque, tipo, Você. por eu acho que, sei lá, que nem eu falei pra você, de eu ter perfil de swing trade, de eu Aham, gostar de operar longo, é. olhe pra sair, nossa, não é Então, fácil. por isso que eu preciso trabalhar isso em você, porque senão, Uhum, assim, se eu não conseguir corrigir os seus problemas ali no trade, não vai adiantar nada. E sim. quando você lembrar do swing trade, lembra lá que eu te falei na outra aula lá, num Uhum, dia. Você coloca o gráfico em M15 e já te quebra as pernas. uhum, Cadê? Andou como? Então não se fala de swing aqui ainda, entendeu? Não uhum. se fala ainda. Por quê? O mercado não andou nada. Agora, dá para ganhar dinheiro, Emerson? No swing dá, quando você tiver Quando tiver dinheiro. R$ 1 milhão no mínimo para colocar ali, ainda é pouco, tá? Porque quem faz swing Uhum, tem três, tem nessa média, no mínimo três. Aí, uhum, aí assim, cara, aí tudo muda, né? Aí tudo muda, porque aí você olha no gráfico do Bovespa cheio e realiza a sua operação. Índice é feito para a gente ganhar dinheiro assim, sabendo o que vai acontecer a longo prazo. A gente tem uma resposta a longo prazo, mas a gente vai fatiando, vai fazendo as fatias, né? E a questão fatiar é você entender isso, sabe? E tirando no dia a dia, né? uhum, Por exemplo, se eu olhar o ouro, se eu pegar um gráfico do ouro aqui hoje, né? Eu tenho umas marcações do ouro longo prazo. Se eu pego o ouro aqui eu nem tenho ele aqui porque dificilmente eu abro operação nele. Mas uhum, vamos supor, tem o Euro SD aqui. Se eu pegar o Euro SD no semanal, se eu colocar ele na semana, ele teve uma queda, o mercado ele uhum, nunca só cai. Pensando no longo prazo, bem rapidinho. Ó, plá, 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 foi caindo, foi caindo, foi caindo. Ele subiu e já corrigiu 50% dessa queda, não corrigiu? uhum, Só que ele ainda está em tendência de queda, ele não quebrou a tendência de queda, porque ele corrigiu só 50%. Ele já uhum, corrigiu 50% dessa queda. Para mim, isso aqui já é um suporte. Ó. uhum, Para mim, isso aqui é um suporte. Agora, para mim, o que que acontece? Ele pode ir lá e pegar um caminho de alta? Pode, mas antes dele continuar subindo, ele tem que corrigir uma volta. uma volta. Só que isso a gente está falando de semanal, certo? A gente Uhum, está falando de semanal, num gráfico semanal. Se eu fosse operar a longo prazo aqui, eu esperava ele fazer essa correção e comprava aqui, ó. Comprava a uhum, perder de vista aqui, ó, né?
Então, só que aí, Emerson, tá bom, você tem informação que ele primeiro vai corrigir. Então, na visão macroeconômica, econômica de um modo geral, eu sei que ele vai subir. Só que eu sei que ele vai cair aqui, pelo menos fazer mais uma correçãozinha antes de subir. O mercado ele não segue linha reta, não é assim. Por isso que se chama gráfico, né? Uhum. Aí eu jogo em M15, o que que eu espero para a semana que vem? Eu espero ele primeiro fazer uma correção até esse ponto aqui que seja, dessa região, eu busco correção. Na visão micro, eu sei que ele primeiro vai corrigir para depois subir. Então, se eu for operar em curto prazo, eu vou operar venda, eu não vou operar compra, porque Uhum. eu sei que ele está para correção. Sábado que vem eu vou te mostrar o que que aconteceu. Ele está para correção. Ele pode Uhum. fechar a semana lá em cima? Pode, mas primeiro ele vai corrigir. Uhum. Falando de longo prazo, primeiro ele vai, às vezes ele fecha a semana negativo para depois. Aí eu jogo o mini índice aqui, vamos falar do mini índice, né? Uhum. Eu jogo o mini índice na semana, aqui ele está curto, eu não tô com aquele programa que você tem lá. Uhum. O seu você pega direto, né? O meu tem um histórico bem bom, assim, sabe? Ó, aí eu olhando ele aqui, um exemplo. Essa é a vela semanal nossa, né? Uhum. Semanal eu sempre coloco ela de verde, mas um verde mais escuro para diferenciar. Então eu pego a máxima da semana, a mínima da semana. Eu pego a máxima e a mínima da semana. O mercado ele já fez uma correção aqui, certo? Uhum. Ele deu uma queda e corrigiu bacana, né? Ele já Uhum. corrigiu legal, veio aqui, fez uma correção dessa vela grande. E pode ser que essa semana ele queira bater essa região em cima de novo. Se eu jogar no gráfico Uhum. diário, se eu jogar num gráfico diário, como que eu enxergo isso? O mercado caiu, 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 corrigiu, corrigiu a queda, corrigiu uma parte, aí foi lá, caiu um pouco, pegou impulso, corrigiu 50% daquela queda. Pouquinho mais até, mas deixou pavio e se manteve nos 50. Se manteve numa correção de 50%. Caiu de novo. E sabe quando eu espero, eu vou buscar uma venda nesse caso? Hum. Se começar a trabalhar embaixo do semanal aqui, ó. Porque tem esse gap ainda, né? Tem o gap, ó, tem esse gap, E assim, Tem o gap daquele dia que subiu um monte, né? e sabe como que eu enxergo esse gráfico? De passar uma visão aqui. Até então, o mercado ele estava numa tendência de queda aqui, ó, Uhum. nessa região. A partir do momento que ele fez isso aqui e rompeu e fechou em cima aqui, ele já meio que está querendo quebrar a tendência de queda, tá? Uhum. Ó, ele está querendo quebrar. Você sabe como que ele quer? Na verdade, sinceramente, já quebrou. Uhum. Ele só volta para a tendência de queda Ele só volta para a tendência de quedas a partir do momento que ele fizer um fundo mais baixo que esse. Uhum. Enquanto ele não fizer um fundo mais baixo que esse, ele não volta à tendência de queda, tá? Então, Emerson, eu acho que para mim ele tem aquele gap do